Eu vou começar a falar agora então do PowerPoint, que é uma ferramenta de apresentação da Microsoft do pacote Office, assim como o Word e o Excel. Então vou clicar aqui no botão iniciar do Windows e vou digitar aqui PowerPoint. Ele então abre aqui, né, a página inicial do PowerPoint. Você pode perceber que é similar ao Excel e ao Word, ele utiliza o mesmo padrão para todas as ferramentas do Office. Então, na página inicial tem aqui uma forma de fazer uma apresentação em branco ou a partir de um template e tal. Então, você pode escolher outros temas que te ajudem. Se eu clicar aqui no botão novo, por exemplo, tem aqui outros modelos que você pode utilizar aqui para fazer uma apresentação, para iniciar uma apresentação. No nosso exemplo aqui, eu vou iniciar com uma apresentação em branco. Então, vou clicar aqui na apresentação em branco. Ele então criou aqui, né, uma apresentação que é uma folha em branco aqui, que ele chama de slide. Que slide é como se fosse uma folha em branco e cada slide é mostrado depois em tela cheia. E quando se faz uma ação, né, como um clique do mouse, por exemplo, ele muda essa folha para o próximo slide, então a próxima folha. Como se fosse páginas de um livro, né? Cada slide é uma página. E assim que você clica, faz uma ação, ele muda então a página para a próxima página e assim por diante. Então se faz uma apresentação dessa forma. Organiza assim em imagens, né, em páginas, que são os slides, e cada slide é um assunto ou um tema que você quer explicar no PowerPoint. Quando eu abri aqui, ele abriu já algumas sugestões aqui, né, que você pode mudar, de plano de fundo e tudo mais. No entanto, eu vou fechar aqui, vamos criar essa apresentação do zero aqui em branco. Então, a primeira coisa que você pode fazer é adicionar um título, por exemplo, meu primeiro PPT. E pode botar aqui um subtítulo, como por exemplo, Oswaldo Otonelli. A fonte padrão aqui do PowerPoint é o calibre, né, tal. Então, eu posso mudar essa fonte aqui, vou selecionar aqui, posso selecionar o texto aqui ou somente a caixa toda, clicando aqui nessa borda que fica aqui assim, ó. Quando ele muda o mouse para, por exemplo, eu clico aqui dentro, quando ele muda o mouse aqui para essas setinhas, você pode clicar, aí você pode vir aqui e mudar então a fonte para Arial, por exemplo, e posso aplicar também o negrito. Você pode perceber que até é similar ao Word, se você já viu lá os vídeos do Word. E a mesma coisa aqui do nome, né? Eu posso tanto selecionar aqui também, botar aqui como Arial e botar também negrito, ou não deixar de estar sem negrito também funciona. Ou tenho também os alinhamentos aqui na esquerda, à direita, centralizado, justificado. Eu posso trabalhar também com marcadores que vamos ver no próximo slide, então, dessa apresentação. Aqui ficou uma apresentação bem simples, mas você pode, por exemplo, clicar com o botão direito aqui e formatar plano de fundo. Então ele vai abrir aqui um painel na direita para você formatar o plano de fundo. Tá? Como branco, você pode botar, por exemplo, uma cor de fundo azul ou uma cor de fundo cinza, verde. Pode ajustar também a transparência, ficar menos ou mais forte. Pode-se utilizar gradiente. Nós podemos modificar aqui várias funções do gradiente. Pode também usar textura ou uma imagem, né? Tem aqui as texturas, pode alterar a textura. Por exemplo, uma textura diferente. Você pode mover também na transparência aqui da textura, deixar um pouco mais claro, mais escuro. Ou até mesmo inserir uma imagem, né, de um arquivo, por exemplo. E colocar aqui uma imagem, até vou selecionar aqui. Vou pegar uma imagem. Por exemplo, uma imagem de fundo. Eu posso também mexer nessa transparência da imagem de fundo. No entanto, eu prefiro deixar a cor de fundo branco mesmo assim e trabalhar de uma outra forma aqui o fundo.
Então, além do... Isso aqui é só o primeiro slide, né, no título, mas eu posso, por exemplo, vir aqui em desenho, ou se tiver maximizado aqui, você vem aqui em formas, e você pode criar aqui, né, um retângulo. Por exemplo, eu acessei lá a forma, cliquei no retângulo, e você pode redimensionar, depois criar um retângulo, redimensionar. E aí você pode aumentar o tamanho aqui, por exemplo, e colocar aqui. Então fica por cima aqui, né? Como é que eu faço para enviar esse quadrado, né, esse retângulo para trás? Então eu vou clicar aqui e clica com o botão direito aqui, né, no mouse em cima do objeto que você quer. Você pode então clicar aqui em enviar para trás. Então ele ficou assim. Eu posso também vir aqui em desenho, tem aqui o estilos rápidos. Posso escolher um outro estilo aqui, por exemplo, um estilo mais sem mais tranquilo aqui, por exemplo. Eu só acho um estilo que não está aparecendo ali, deixa eu mover aqui para o lado. Vamos acessar aqui, vou colocar aqui esse estilo aqui, ele já mudou o estilo. Eu vou aumentar aqui novamente. Eu posso também daí nesse texto que eu tenho aqui mudar a fonte do texto para uma fonte, por exemplo, em branco. E o Oswaldo também, eu posso selecionar o Oswaldo aqui, colocar também uma fonte em branco. Então fica um PPT dessa forma aqui, um slide dessa forma aqui. Quando eu quiser criar um próximo slide, então eu vou clicar aqui, posso clicar aqui com o botão direito, novo slide, ou posso vir aqui em cima na barra aqui, clicar novo slide. Então escolher aqui um dos slides, pode ser um slide em branco. Eu faço geralmente pelo botão direito aqui, novo slide, ou até duplicar slide, dependendo do que eu quero fazer. Mas por enquanto vamos usar o novo slide. Então no segundo slide, né, o primeiro slide é um slide de título, né, o segundo slide ele já vem com uma opção aqui de um título e o conteúdo, né. Então o título, vamos colocar aqui por exemplo, criando um PPT. E novamente a fonte aqui está como calibre, né, eu posso selecionar aqui o texto e vou aplicar aqui a fonte Arial e Arial Negrito. E aqui embaixo então posso digitar aqui, por exemplo, né, passo 1, eu dou um Enter, passo 2, passo 3 e assim por diante. Você pode fazer assim a sua apresentação. Posso selecionar também todo mundo, mudar a fonte aqui para Arial. Posso aumentar aqui a fonte, uma fonte maior, clicando aqui, é bem similar ao do Word, também do Excel. Ou posso aumentar aqui o tamanho da fonte, clicando aqui, dessa forma. Aí ficou assim, eu acho um pouco simples, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no desenho, eu vou clicar aqui na linha. Então vem aqui, vou clicar e vou arrastar para o lado, criando então uma linha. Posso ajustar aqui onde é que eu quero ela. E também eu vou clicar aqui no desenho com a linha selecionada ainda, né? Se a linha não estiver selecionada, por exemplo assim, você vem aqui, clica sobre ela, seleciona. Então vem aqui em estilos rápidos e vamos colocar aqui um estilo assim. E o título também podemos, por exemplo, mudar a cor da fonte do título. Vamos colocar uma cor, um azul um pouco mais forte. Então temos aqui, se eu clicar aqui o primeiro slide, temos aqui o segundo slide. E se eu quiser então agora posso duplicar o slide. Posso duplicar o slide, escrever aqui, né, passo 4, passo 4, passo 5, passo 6. Então eu tenho aqui o primeiro slide, o segundo slide, o terceiro slide. E assim por diante. Então basicamente o PowerPoint é bem simples.
Com isso aqui você faz bastante coisa, utilizando aqui a área de objetos, aqui, a forma de organizar e tudo mais, contorno, mudando os estilos, fontes, é isso que o PowerPoint faz. O que ele gera então, né, a partir disso? Tem aqui 3 slides, né? Você pode vir aqui embaixo, ó, nesse botãozinho aqui, ele vai mostrar a apresentação de slides. Aí você clica aqui e ele vai mostrar então em tela cheia o primeiro slide para você, o slide que você tiver posicionado lá nesse momento. Então, se você apertar aqui a setinha do teclado para baixo ou clicar com o mouse, ele vai mudar o slide. Se eu clicar novamente, ele vai mudar o slide. Se eu clicar novamente, vai abrir um slide em preto no final e vai fechar. Pronto, então temos aqui o nosso slide. Então vou clicar aqui novamente, vou inserir vou duplicar o slide. Ele mantém aqui a última coisa. Vou clicar aqui, né? Vou apagar essa parte aqui. Eu posso também inserir uma imagem, né? Então vou vir aqui, inserir uma imagem. Então vem aqui, eu tenho página inicial. Vou clicar aqui em inserir uma imagem. Vou clicar aqui em imagens. E vou então selecionar aqui no meu computador uma imagem que eu queira inserir. Vou selecionar ela e clicar em inserir. E a imagem está aqui, está solta, né? Eu posso clicar e arrastar ela para onde eu quiser. Vou colocar ela aqui no cantinho e vou aumentar o tamanho dela um pouco aqui. Pronto. Ficou uma imagem. E eu quero também, né, explicar aqui, mudar o título agora aqui para, por exemplo, no caso aqui, né, vou clicar como mouse. E o mouse também eu quero explicar uma coisa sobre essa imagem, por exemplo, né? Então posso vir aqui em desenho, tem aqui essas formas, posso clicar aqui nessa botãozinho aqui para baixo para ver mais, ele vai expandir tudo. E aqui embaixo tem textos explicativos, né? Então posso clicar aqui, por exemplo, no balãozinho de fala e eu vou fazer isso aqui embaixo. Então ele criou um balão assim mostrando para baixo. Então o que dá para fazer? Vim aqui, nessa bolinha amarela eu clico, mantenho pressionado e arrasto para o lado aqui. E ele então criou um balãozinho para o lado. Eu posso então escrever, né? Utilizando o mouse. E posso também aumentar o tamanho da fonte. Mudar aqui para Arial, Arial 21 está aqui como 32. E se eu não quiser essa cor de fundo aqui, eu posso vir aqui e mudar, né, o contorno, o preenchimento, por exemplo, aqui, mudar uma cor de preenchimento. Então tem preenchimento da forma, contorno da forma. Ou tem esses estilos rápidos aqui que são bem úteis. Eu posso simplesmente passar o mouse aqui e mudar assim para um estilo rápido que tem ali, que faça sentido para a sua apresentação. Então cliquei aqui, criei, então temos aqui mais um slide. Se eu voltar aqui e clicar novamente em apresentação, ele vai passando aqui, clicando e vai passando até chegar no final e fechar. Muito bem. Tendo isso, vamos salvar aqui o nosso arquivo, né? Aqui diz para salvar no local, eu vou escolher um outro local, então posso clicar aqui no local. Ele vai abrir este PC. Vou clicar aqui em documentos e vou acessar aqui um diretório. Vou criar uma pastinha aqui chamada PowerPoint e vou salvar aqui como nome meu primeiro PPTX. Então PPTX é a extensão, né, do PowerPoint, que é o sistema operacional entender que esse arquivo é do PowerPoint. Ele vai abrir então com o PowerPoint para a gente poder editar esse arquivo. Muito bem. Feita essa parte, a próxima parte nos resta somente botar alguma animação. Então, por exemplo, aqui na imagem, eu quero botar uma animação nessa imagem.
Então eu posso vir aqui, né, tem em cima tem página inicial, inserir, design, transições e animações. Então eu posso clicar aqui em animações. Vou maximizar aqui, vai ficar mais fácil de entender. Aqui tem então aparecer, tem esmaecer, surgir. A minha preferida é a surgir. Então eu clico aqui em surgir. Então ele mostra que vai surgir de baixo. Se clicar aqui em visualizar, ele vai repetir a animação. E vai fazendo isso. Então quando eu visualizar, quando eu clicar aqui em visualizar a apresentação, eu fizer uma ação, o mouse a imagem vai aparecer, ó, dessa forma. Mas eu queria que o botão aqui, nesse botão não, esse texto aqui aparecesse, o balão aparecesse somente depois da imagem. Então vem aqui, seleciono o balão, vou lá em animações, posso novamente clicar ali. Se eu não quiser, né, que surja da direita, né, como é que eu posso fazer para mudar isso, né? Posso vir aqui em opções de efeito. Então aqui eu cliquei em animação, tá aqui em animação. Opções de efeito, por exemplo, eu quero que venha da direita. Da direita. Então quando eu clicar lá em apresentação, aqui embaixo em apresentação, vai primeiro aparecer esse texto, depois que eu clicar vai aparecer esse texto aqui. Mas sempre quando eu clicar. Se eu quiser então que apareça junto, né, esses dois casos aqui. Então você pode vir aqui em exibir. Deixa eu até achar aqui a animação, aumentar. Aqui tem painel de animação. Então você pode clicar aqui nessa opção painel de animação, dentro de animações. Ele vai abrir aqui no lado direito, né, o painel de animação. E você pode então mudar aqui a opção. Tem aqui, ó, o mousezinho aparecendo aqui. Então ao clicar, né, aqui ao clicar, eu posso clicar com o botão direito aqui. E vai aparecer as opções, né, iniciar com a anterior. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou acessar a apresentação. Quando eu clicar uma vez, vai aparecer as duas já ao mesmo tempo. Vou repetir aqui, ó, apareceu as duas ao mesmo tempo. Criou aí um efeito bem interessante. Se eu não quiser aparecer isso no clique, também eu posso fazer o seguinte. Posso também iniciar com a anterior. No caso aqui a anterior não tem nenhuma, então vai iniciar quando eu trocar de slide. Então eu vou voltar aqui no primeiro. E vou clicar aqui para animação. Trocou, trocou e trocou. Percebe-se que dá um efeito bem bacana, né? Questão de botar alguma animação no PowerPoint. Se eu quiser repetir a animação para outros lugares, eu posso vir aqui. Deixa eu maximizar aqui. Ele tem a opção aqui, ó, de pincel de animação. Então eu clico aqui no pincel de animação. Posso vir no outro slide, por exemplo, aqui. E clicar aqui. Aonde ele vai colocar também aqui. Posso novamente vir aqui em pincel de animação. Vir no outro slide. Colocar também. E no primeiro slide também eu posso vir aqui. Vou voltar na imagem, selecionar o da imagem agora. Pincel de animação, venho aqui no primeiro slide e coloco sobre a caixinha azul aqui, né, de texto. Então voltando aqui, se eu botar aqui em apresentação, vou voltar no começo aqui, apareceu aqui, aí vai aparecendo aqui a próxima apresentação. Aqui aparece quando eu clico, né? Cliquei uma vez, cliquei duas vezes, cliquei três vezes. Nesse caso é interessante deixar assim, porque você pode falar sobre o primeiro passo, depois que eu clico e falo sobre o segundo passo, depois eu falo sobre o terceiro passo, depois muda de slide, vem o quarto passo, o quinto passo, o sexto passo. Então vem aqui uma slide de imagem,
e a apresentação terminou. Ah, eu não quero que seja assim, eu quero que seja automático. Então você pode vir aqui, selecionar e aqui também mudar, né? Para não ser com um clique, pode ser com o anterior. Então quando eu vim aqui, ele já vai aparecer os três, ó, mostrar, vai aparecer os três juntos. Então tem essas opções aí para você fazer também. Então temos aqui a nossa apresentação. Posso tirar o painel de análise novamente, não quero mais trabalhar com painel de animação. Eu tenho aqui então, recapitulando, né, eu tenho aqui um PowerPoint, onde nós criamos um primeiro slide aqui com texto, né, fizemos uma cor de fundo, fizemos um próximo slide com um título, vários textos aqui com passo a passo, colocamos aqui uma linha para dividir, duplicamos o slide, né? Fizemos a questão de duplicar o slide, criamos um outro slide bem rápido, colocamos aqui uma imagem, né, do computador, um balãozinho de explicação e fizemos também animação em todos os slides, fechando aqui então o que você consegue fazer de básico, né, no PowerPoint. O PowerPoint basicamente é isso, ele não tem muitos recursos interessantes a partir disso, envolve geralmente mais animações, a questão de design, melhores imagens, alguma coisa mais de criatividade com a questão de utilizar caixinhas dessa forma. Então o PowerPoint daqui para frente, além dessas opções aqui, você trabalhar aqui mesmo a questão de animações e cores e fundo, algo assim que criar um estilo, né, de apresentação para isso. Então isso foi o PowerPoint, espero que você aproveite bem essa questão do PowerPoint, porque pois é uma ferramenta muito utilizada.